Salve, salve galera da Madeira, Andrade Madeira, comentarista de primeira. Vamos falar dessa situação aí do Igor Cariús. Como fica a situação do Igor Cariús após a chegada do lateral esquerdo Dalbert? Aquele lateral mesmo que já rodou em várias equipes aí. Tem um vídeo do Josa Novales destrinchando sobre o jogador Josa Novales, que é um cara que tem muita competência para falar, não é? Só que da maneira que o Josa Novales colocou a torcida do Sport ficou empolvorosa, até com a repercussão também do grande Luiz Heitor no canal dele, que é gigantesco, né? E o Josa Novales também. Eu ainda prefiro esperar o jogador jogar, torcedor. Porque o que eu vi do jogador, o desarme é muito bom, é muito rápido, só que não foi bem nas últimas passagens, o que degringolou um pouco a carreira dele, de 30 anos. Mas para mim, um jogador rápido, que marca bem, que desarma bem. Aliás, isso foi o que o credenciou ir para Internacional. O Sport não tem lateral, então precisa do lateral. Não é? E eu acho que foi uma boa contratação. Agora eu tenho que ver jogando para dizer se o jogador, como as brincadeiras do Heitor diz, é bagre ou não, não é? A gente precisa olhar em campo. Então eu ainda acredito confiança ao departamento do Sport, que aliás vem fazendo um bom trabalho contratando esse sigilo. Quando a gente vê, é lógico que deu alguns erros, cometeram alguns erros, principalmente Pablo Diego, né, que ninguém merece, né, Arthur Caíque, dentre outros, mas acertou mais do que errou. Então isso é ponto positivo para o pessoal do staff do Sport, aí essa galera que está contratando. Então reforços para a lateral esquerda. Apesar de tudo isso, o Sport ele vai manter o acordo que ele tem com o Cariús. O Sport não tem contrato, ele tem um pré-contrato lá com o Cariús. Se tudo der certo, ele tem direito de ficar no Sport. O jogador treina no Sport e continua treinando no Sport. Vamos entender o contexto disso aí, né? Apesar da contratação do lateral esquerdo Dalbert e do retorno do zagueiro Chico, que também faz a posição, direção rubro-negra mantém acerto com o Cariús, né? As recentes contratações que preencheram uma lacuna na equipe tinham lateral esquerdo, não significam que o Sport desistiu de ter Igor Cariús integrado ao elenco, apesar de, em teoria, já não ter uma deficiência no setor. O clube manterá o acordo apalavrado com o jogador. Então a direção do Sport ela mantém o acordo que ela tem com o Cariús. O Cariús continua treinando lá no Sport, o Sport sempre esperando essas ações judiciais aí serem revertidas para o jogador automaticamente voltar a jogar no Sport. O Sport caminhou nessa segunda-feira a contratação do lateral esquerdo Dalbert, né, a matéria ex-internacional. A direção rubro-negra ainda repatriou o zagueiro Chico, que também faz a função na esquerda. Filipinho o negócio é que Filipinho tá numa boa fase, subindo de fase, mas não é o lateral que o Sport precisa. Então Cariús, a torcida tem um carinho muito grande por ele, apesar da cagada que ele fez, né? E ele tem que ser punido por isso e está sendo punido, não é? O Sport conta com ainda esse jogador. Eu acho muito difícil, sou bem sincero, para mim ele fica esse ano todo sem jogar, por isso para mim o Sport tinha que estar correndo atrás mesmo, mas a direção rubro-negra ela mantém o elenco do Sport. O pessoal do Sport fez uma nota falando, né? Abrimos a porta para mantê-lo condicionado e treinando a pedido dele. Temos um pré-contrato que terá vigência uma vez que esteja apto para jogar. Ele não tem vínculo contratual com o Sport, tá? Afirmou João Marcelo Barros, membro do Comitê Gestor de Futebol Rubro-Negro. Ele não tem vínculo com o Sport, ele está treinando no Sport. O Sport não descarta Igor Cariús, tá, galera? Pra galera, contratou que vai descartar, não descarta. E eu também não descartaria não, que é um excelente lateral. E lateral esquerdo tá complicado, pra você ter uma ideia. O CRB tá aí acertando com o Jorge, aquele mesmo, cara. Já também, agora o Jorge é mais novo, tem 27 anos, tá? Seria até uma boa pro Sport também, né? Mas é um jogador que se lesiona muito. Mas enfim, a carência na lateral esquerda é muito grande, então sempre foi muito grande no futebol brasileiro. Então o Cariús é um jogador que apoia bem, que marca bem e fez a sua melhor parte da carreira jogando aqui no Sport Clube do Recife. E a diretoria do Sport não vai abrir mão de tê-lo, porque tem esse pré-contrato aí com ele. Assim que tudo der certo, ele está apto para jogar, o Sport vai fazer valer a vigência desse pré-contrato. Com isso, independente de ser ou não integrado com um contrato assinado, o Cariús seguirá trabalhando com o restante do grupo rubro-negro, como aconteceu normalmente, por exemplo, na segunda-feira. Então tem fotos lá, isso é uma matéria lá do GE, deixa eu ver de quem é a matéria para dar os créditos. A galera do GE sempre faz um bom trabalho, é a Camila Souza e o Daniel Leal, né? E essa matéria foi atualizada há pouquinho tempo, né? Uma hora atrás. Eu estou aqui às 9h41 gravando esse vídeo, então é uma matéria recente. Então o Cariús ele continua, pessoal, treinando, continua se condicionando fisicamente, e acho realmente que o Sport não deve abrir mão, né, do jogador, porque é um jogador de muita qualidade no mercado, até porque se ele ficasse apto e o Sport não tivesse feito isso, pode ter certeza, ele ficando apto, qualquer time contrataria ele, porque ele é muito bom jogador.
tá? Ele seria contratado rapidamente, pode ter certeza. Torcida do Sport, então, ele está treinando, está se condicionando fisicamente, não é um jogador que, eita, saiu a punição, vai ficar um mês treinando, não. Ele está treinando, ele está praticando futebol dentro do Sport Clube. O Sport fez certo em ajudá-lo, tá? Porque o que ele fez na época, ele não fez no Sport, quando era atleta do Sport, foi uma coisa antiga. O Sport estendeu a mão ao jogador e eu concordo com isso. Né? O Igor Cariús está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, punido no ano passado por participação no escândalo de manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022, quando defendia o Cuiabá. Desde fevereiro, o Igor Cariús treina com o elenco do Sport, enquanto aguarda ser liberado para voltar a atuar profissionalmente. Na altura, a direção rubro-negra chegou a um acordo para que, tão logo o atleta seja liberado para jogar, o clube tenha preferência na contratação dele. Então, o Sport tá nessa celeuma aí, tá? Mas fez certo, tá deixando o jogador condicionar fisicamente, treinando, deu um apoio a ele. Então, ele vai ficar, ele é grato pelo Sport, ele já falou isso várias vezes, né? Até no início desse mês, os advogados do jogador tentaram uma conversão de pena, né? Para antecipar o retorno do lateral, mas o STJD, no entanto, não avançou com o pedido. O fato é que, como não atendeu o pedido do encontro, o STJD mantém a pena de Cariús de 360 dias afastado. Inicialmente a pena foi de 540, mas sofreu redução. E deve sofrer mais, tá, pessoal? Eu sei lá, eu não sei se ele atua esse ano ainda, mas eu espero que sim, cara, porque seria um reforço ótimo para o Sport Clube do Recife, já que tem uma carência. Vamos torcer aí que o Dalbert dê certo, né? O Sport está contratando o Vinícius também, o ponta lá, que é uma promessa lá do futebol do Paraná. O Ian Silva talvez venha também, que é um lateral que fez, segundo muitas pessoas, um bom campeonato aí carioca, jogando pelo Nova Iguaçu, um time que chegou às finais. Mas a questão do Igor Cariús, esse imbróglio do Igor Cariús, dentro do Sport isso é definido já, tá? Isso é definido como meta, o Sport quer o jogador e eu acho que o Sport está certo, não é? É um jogador que tem muito a render ainda, independente, até que se ele não jogasse esse ano, mas o Sport tinha que ficar com o jogador, porque é um jogador bom jogador, tá? E no mercado, torna a dizer, torcedor, você não encontra lateral esquerdo bom, é muito difícil, cara. Lateral direito já é difícil, esquerdo é que é complicado. E Cariús é um excelente jogador, ele sabe marcar, sabe atacar, ele reposiciona muito bem, tá? No individual na marcação, acho um ótimo lateral mesmo, jogou muita bola, uma das melhores fases do Sport foi quando estava em entrosamento, ele, Júlio, Jorginho, tá? E eu acho que o Sport é no caminho certo. Então é isso aí, galera. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal Justiça, ajuda os pobres, como diz Dadá. Um abração, fica na paz, fica com Deus.